O deputado federal Kim Kataguiri apresentou um pedido para criar uma CPI para investigar invasões do MST. Nos últimos dias, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra desocupou 3 fazendas invadidas da empresa de papel e celulose Suzano. Em entrevista à CNN hoje, o parlamentar defendeu que as invasões são ilegais e a função social da terra deve ser decidida pela justiça. Vamos assistir a esse trecho. Invasão de terra não é legítimo em nenhuma maneira, né? É um direito fundamental constitucional, né? O direito à propriedade, né? Mas a propriedade precisa cumprir sua função social, correto? Essa é outra previsão constitucional. Agora, quem decide se a propriedade cumpre a sua função social ou não, não é um agente privado, não é um movimento privado, é o poder público. Aí o deputado federal Kim Kataguiri, eu começo essa por você, Joel. Houve um debate sobre a questão da terra ser produtiva, ser improdutiva. E nesse caso da Suzana, eram terras produtivas, ou seja, há uma previsão legal ali contra a invasão de terras produtivas. E mesmo em caso de terra improdutiva, foi uma questão que veio à tona, quem decide é o movimento, é o cidadão comum ou é o poder público de alguma maneira, antes de cada um fazer justiça com as próprias mãos? Exato. Mesmo no caso da terra improdutiva, não é cada grupo decidindo aí o que vai invadir, o que pode tomar conta, o que não pode. Nesse caso, era claramente, e ninguém colocou em dúvida isso em momento algum, terras produtivas. Embora, em discussões passadas aqui no Arena, eu já vi surgir um novo argumento que diz: se a produção ela não atende ao meio ambiente, ou se ela de alguma maneira é uma monocultura que não está de acordo com o nosso projeto de agricultura para o país, isso já seria uma interpretação para dizer que ela não está cumprindo a sua função social enquanto propriedade. É claro que se a gente for levar isso assim ao pé da letra, acaba a segurança jurídica da posse da terra no país, né? Você tem uma terra, um empresário cumprindo a lei, pagando os impostos, tem uma propriedade, ele cultiva algo totalmente dentro da lei e mesmo assim pode surgir um argumento de que não, como ele está fazendo a monocultura, isso não cumpre os objetivos que a gente tem sociais e ambientais da terra no país. Seria um desastre para qualquer empresário honesto do meio rural brasileiro. Agora, para além dessa discussão, a discussão dos meios. Que o MST seja um movimento e que represente uma parcela da população legítima, acho que isso não dá nem para discutir, tá? Porque olha a situação de desigualdade do nosso país. Olha a situação de trabalhadores rurais do nosso país, como que foi visto no Rio Grande do Sul, algumas semanas atrás. Pessoas reduzidas a uma situação de escravidão. Então é evidente que há muita demanda legítima por justiça social a ser feita no país. Agora, quem é o agente? Quem leva adiante essas demandas de forma legítima? É o Estado brasileiro, que opera segundo os mecanismos da democracia. Votando leis de reforma agrária, definindo com critérios técnicos e não com a pressão política localizada de um grupo quais terras vão ser destinadas, quais são improdutivas, quais vão ser expropriadas, quais não podem ser expropriadas e devem ser mantidas no seu proprietário. Isso é o Estado brasileiro. Você colocar um grupo privado como o MST, e que, veja, tem muitas ações legítimas do MST, quando ele está produzindo orgânicos, ajudando pequenos agricultores, ajudando famílias a se assentarem em terras devidamente separadas para a reforma agrária, tudo isso é legítimo. Eu sou contra o discurso que criminaliza um movimento apenas por existir. Inclusive manifestações que sejam feitas de forma pacífica, sem ferir legislação nenhuma. Isso. Manifestações pacíficas, protestos pacíficos, com certeza. Agora, essa situação dessas terras ali na Bahia, para mim a conta não está fechando direito, sabe, Felipe? Por quê? Porque eles invadiram as terras, causaram um custo relevante para a Suzano, ali na produção do eucalipto, né? Depois chegaram as medidas judiciais, a reintegração de posse, eles saíram, ok, não criaram mais tumulto, saíram, agora vão sentar para negociar. Veja só, para a Suzano, prejuízo, e ela foi quase que obrigada a sentar para negociar. Para o Sem Terra, custo zero e sentaram para acelerar um processo de discussão das terras que tinham sido separadas em outra região para resolver um problema, conseguiram mais entrada no governo porque pressionaram e agora o governo também se sente meio na necessidade de contemplá-lo de alguma maneira. A lição que sai para mim dessa história toda é que, tudo bem, eles deixaram as terras, mas mesmo assim descumpriram a lei e saíram no lucro.
dessa história, sem Impune, sanção né? nenhuma. Não houve punição Sem nesse sanção caso. nenhuma, sem Agora, sanção, sem punição nenhuma. Então, para mim, essa conta não fecha. E eu acho que ela deixa um espaço aberto para novas iniciativas desse tipo. Roberto, aproveitando o gancho aqui, até que eu gosto de citar exatamente, entre aspas, a declaração, o MST sustentou numa nota que considera, aspas, o instrumento de ocupação, parênteses meu, repare que eles não usam a palavra invasão, usa ocupação, o instrumento de ocupação de terra, uma forma de protesto legítima, fecho aspas, e que espera que os acordos firmados tenham sua célere execução. O instrumento de ocupação de terra é uma forma de protesto legítima? A gente tem que fazer uma discussão, quando se fala função social da propriedade, parece um slogan, né? Função, mas ninguém sabe exatamente, para aquele que está aqui nos assistindo, o que é função social da propriedade. Que raio é isso? Eu costumo dizer às pessoas de uma forma muito simples, você tem que pensar numa caneta. A caneta é minha, ela não pode ser expropriada, porque eu uso a caneta com a função social que ela se espera. Eu escrevo. Se eu pego a caneta e enfio na orelha dele, eu não estou fazendo uso social da propriedade. Ela pode ser tomada de mim. Compreende? Não basta que a terra seja ela produtiva. Nós temos direito constitucionalmente assegurado ao meio ambiente saudável. Então, suponha que você tenha um latifúndio gigantesco, enorme, causando problemas ambientais terríveis e que não são solucionados porque tem a proteção do poder econômico que dificulta que esses mecanismos de proteção ambiental sejam acionados. Esta propriedade atende à função social? Então, função social é muito amplo essa discussão. Não basta a terra produzir. Produz como? Produz o quê e de que maneira? A vinícola Aurora produzia vinho. Como? Com trabalho escravo. Ela atende à função social da propriedade? Claro que não. Tanto que uma das propostas para combate ao trabalho escravo é a perda da terra para aquele que explorar o trabalho escravo. É uma proposta radical, é uma proposta ousada, que tem que ser debatida. Quando a gente imagina a ocupação... Mas as vinícolas, só um parênteses, elas foram alvo aí de um processo por parte do Ministério Público do Trabalho. Sim. Como a gente diz, a treta está rolando. Assinaram um acordo, indenização, uma investigação ainda sobre o empresário da prestadora de serviços, etc. Vai sobrar para alguém, lógico. O Brasil joga a responsabilidade para o outro, certo? Mas nós estamos assim, ali, foi produzido ali, o trabalho escravo estava ali, o latifúndio está aqui. Terra não é algo que se produz, terra é aquela que existe. Então você precisa imaginar, e o Movimento Sem Terra são milhares de pessoas, nas estratégias de reivindicação. Havia nas primeiras greves do ABC a ocupação das fábricas. Também o contra-argumento do empresariado foi causou um enorme prejuízo para nós e os empregados não. Mas era preciso estabelecer um impasse. Qual é a situação de uma produção de celulose gigante, ciclópica? Olha, isso tem um problema ambiental grave. Precisa ser discutido. Precisamos avaliar se essa propriedade atende ao conceito de função social. Função social da propriedade é um conceito delicadíssimo da Constituição. Mas doutor, se a propriedade está sendo utilizada e dentro da lei, porque o trabalho escravo não, estava violando a lei. Se aquela propriedade está dentro da lei, a legislação atual permite aquilo. Se mesmo assim você entrar com argumento jurídico, mas mesmo aí a autoridade pode achar que na verdade não está, porque tem bons sociais. Você tem o direito de deteriorar. Se ele está seguindo a lei, a norma ambiental, talvez a gente precise melhorar a norma ambiental, concordo, perfeito. Agora, irregularidades são alvos de denúncia sobre a qual o poder público arbitra. Exato. Porque se ele estiver violando a norma ambiental, também perfeito. Agora, se ele estiver seguindo e a norma ambiental for imperfeita, é complicado. Vai gerar uma insegurança jurídica grande, concorda? Eu acho que a insegurança que tem que gerar é para aquele que está deteriorando o meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo parece estar apodrecendo. Eu fui num paraíso tropical no Piauí, num lugar que não tinha nada, ninguém, você começa a achar garrafa plástica para todo lado. Nós estamos vivendo um momento ambiental grave. A indústria de celulose é uma indústria questionada mundialmente.
Se a ocupação foi um método válido de trabalho, isso aqui nós temos que avaliar. Agora, o MST teve despesa. Levou gente para lá, alimentou, transportou, trasladou. Dentro do potencial econômico de cada um, certo? Eles também sofreram gravames. Então, mas eles invadiram uma terra. O senhor está dizendo que a Suzano, por exemplo, especificamente, está cometendo algum tipo de irregularidade ambiental que tenha justificado essa invasão? Não posso fazer essa afirmação. Estou perguntando. Seria leviano de minha parte se eu fizesse. Eu estou dizendo o seguinte, a produção de celulose é questionada mundialmente. Você não tem grandes fábricas de celulose na Europa, grandes plantações de celulose na Europa. Elas estão fora da Europa. Alguma razão deve ter. Então, eu acho assim, não dá para a gente passar pano total para o que o MST fez. Concordo. Aqui nenhum. Certo? Mas também não dá para a gente chegar e falar assim, olha, vocês estão causando insegurança jurídica. Entre um extremo e outro, nós temos a preservação ambiental, que também é da função social da propriedade, de uma forma absolutamente, que eu diria assim, quase que... Eu odeio a expressão sagrada. Dá uma questão, dá um sentido de religiosidade que eu não gosto de dar as coisas. Mas assim, como se fosse absolutamente prioritário. Se essa ocupação, que agora vai ser discutida em caráter institucional, vai chegar a algum ponto ou não, eu acho que essa questão é a questão que vai ficar. Que a gente estabeleça que também a função social da propriedade não é só ela produzir, mas é como e o que produzir, de que forma produzir, qual é o resultado dessa produção, qual é o dano ambiental, ecológico para essa produção. Nós temos que, uma outra coisa, só para terminar, é tão grave isso, que aquelas pás eólicas de energia, que é uma energia limpa, está sendo questionada na Europa, por quê? Porque produz graves problemas, por exemplo, na migração de pássaro. Eles estão mudando aquilo. Nós temos que readaptar o mundo de novo. Nós, uma propriedade celulose... O único ponto é que, em caso de irregularidade, se faz uma denúncia para que o poder público possa arbitrar, para que o poder judiciário possa agir. Não cabe ao MST decidir se a produtividade da terra está ao seu contento. É a mesma coisa do porque senão sindicato a gente acaba legitimando moralmente qualquer tipo de invasão sob a alegação diversa de não cumprimento de função social por parte da alegação de quem está invadindo. Clarice. Eu acho que, primeiro, não cabe ao MST definir se o grau de produtividade da terra está ao seu contento para definir se vai ou não poder invadir. Eu acho que não há elementos suficientes para isso. Mas, mais do que isso, eu acho que vale a gente tentar olhar um pouquinho para esse assunto de um jeito um pouco mais amplo. Será que o tal cumprimento de acordos com a Suzano justifica o MST fazer esse movimento nesse momento dessa forma, sem bases claras da sua decisão de invadir essa terra? Porque me parece que eles estão querendo pôr o governo Lula sob pressão. Eles sabem que é um governo que tem ali uma identidade antiga com o MST, mas que não está dando sinais de que vai abrir a porta do Palácio do Planalto para esse movimento de novo e dar a eles a estatura que o movimento gostaria de ter novamente. Eu acho que tem outros interesses por trás que a gente deveria levar em consideração e acredito o seguinte, cabe também ao governo federal, ao governo do presidente Lula e ao sistema jurídico como um todo, analisar esse caso com a cautela de entender se é mesmo sobre essa invasão, porque aparentemente eles não têm bases sólidas o bastante para fazer esse movimento nesse momento. E justo no início do governo. Eu acho que existe uma articulação aí para tentar ganhar espaço junto ao governo Lula, ganhar visibilidade, dar novamente visibilidade para o MST a partir do momento em que Lula está eleito. A questão não me parece que o governo Lula está a fim de comprar essa briga junto com o MST nesse momento. Não vejo porquê. Acho que é um desserviço para o governo Lula nesse momento, que tem outras agendas para se preocupar. Tem uma busca de espaço no INCRA também, né? Que é responsável pela demarcação ali, que é o que a Suzano cobra, porque o MST diz que a Suzano não fez, mas a Suzano absorveu uma outra empresa e aí ficou esperando o INCRA fazer a devida demarcação para que houvesse a liberação de terras. Enfim, tem todo um imbróglio por trás também. Hélio Beltrão, o que você destaca desse episódio? Eu destaco a fala do deputado Kim Kataguiri, que eu achei muito pertinente, que as invasões são ilegítimas e que só a justiça que pode decretar se tem alguma violação de função social ou não.
Então, esse ponto final, concordo. Acho importante ter a CPI. A CPI, a gente sabe, tende a ser algo circense, né? É um direito das minorias e tal, mas tem coisas aí que precisam ser investigadas, Felipe. Tem coisas de muito tempo. Por exemplo, o MST, todo mundo sabe que é um movimento, que tem uma organização, que recebe uma opção de doações e tal, mas não tem CNPJ. Então, como é que funciona isso? Quem é que está fazendo o tratamento financeiro do MST? Quem é que é responsabilizado por dar ordens de invasão? Como não é um movimento, você não fica difícil. Então, eles estão funcionando na prática como uma organização criminosa. Isso, normalmente, em outros exemplos, isso aí você vai dizer que tem uma quadrilha, que tem uma organização de quadrilha para fazer essas coisas. Então, esse tipo de coisa precisa ser investigado. E como é que fica, por exemplo, a questão de eventual lavagem de dinheiro, desse dinheiro que é recebido, de quem faz esse tratamento financeiro? O Banco Central não se preocupa com isso? A CPI deveria endereçar esse tipo de coisa, porque é uma organização que tem funcionado como organização, né? Mas sem ter CNPJ e fazendo invasões que são determinadas por gente que dá as ordens e que vem dinheiro de muitas fontes. Então isso aí precisa ser investigado. Tem um outro ponto no final, Felipe, sobre Aproveita e comenta também se você acha que a Câmara deve abrir a CPI para apurar invasões do MST, que é o que a Tarja já está perguntando. Eu não sei se vai ter muito o que descobrir ali sobre as invasões. Eu não fui convencido ainda da relevância de uma CPI sobre isso neste momento, exceto com talvez uma tentativa aí de gerar coisas ruins para o governo. Não sei se tem algo muito além disso. Mas eu queria levantar um ponto que é o seguinte. É uma defesa que se faz desse tipo de ação às vezes, que é o seguinte. É um grupo marginalizado, que tem pouco acesso a recursos, diferentemente de grandes empresários que têm a linha direta com os políticos, com o presidente, eles têm poucas ferramentas à sua disposição. E uma delas seria justamente o protesto e a invasão, que gera um barulho, que gera um desconforto e, portanto, exige uma resposta. E essa, muitas vezes, é a única arma, a única ferramenta que a pessoa que está na base da pirâmide tem para se fazer ouvir. Eu entendo esse tipo de argumento, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa aceita um caminho de protesto que vai atrapalhar a vida alheia, que vai até descumprir a lei, claro, sem botar em risco a vida também, né? Sem atos de violência direta, porque daí realmente são casos de polícia e ponto final. Mas como uma invasão de uma terra assim, sem violência, acho que nesses casos a pessoa que faz esse tipo de protesto, ela também precisa, por coerência, estar disposta a enfrentar as consequências legais desse protesto que ela escolheu. E aí não creio que foi o caso.